Graça e paz. Que alegria podermos nos encontrar, mesmo que seja de forma virtual. Assim sabemos que temos um momento de celebração, de oração, de reflexão e canto em comum. Já não estamos mais sozinhos e sozinhas. Estamos juntos e juntas em uma só fé, esperança e serviço. Que longo o tempo que nos tem mantido afastados e de estarmos juntos lá do espaço da nossa comunidade, dos nossos grupos, dos encontros. Tudo isso nos faz uma grande falta e nos traz uma enorme saudade. Tenhamos ainda um pouco de paciência e vamos dar um tempo e dedicar ainda cuidado a nós mesmos e às pessoas que amamos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja e esteja conosco e possa nos envolver como irmãos e irmãs em nosso encontro. Saúdo vocês com as senhas do dia de hoje, desta quarta-feira, uma palavra do Salmo 79, versículo 9. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. E do Novo Testamento, uma palavra da primeira carta a João, capítulo 4, versículo 10, o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Que grande graça, que grande amor nós encontramos em Deus e na sua presença em nossa caminhada de vida, também neste tempo difícil de pandemia, de limitações e afastamentos. Quero convidá-los para nós acompanharmos o primeiro hino. Na imensidão do céu encontrei teu nome, na imensidão do mar encontrei teu nome, na pequenina flor encontrei teu nome, no pássaro a cantar encontrei teu nome, no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento encontrei teu nome, na minha alegria, no meu sofrimento, na busca da paz encontrei teu nome, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor. No rosto da criança encontrei teu nome, na mãe acalenta encontrei teu nome, e perdoando alguém encontrei teu nome, em quem sabia encontrei teu nome, no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento encontrei teu nome, na minha alegria, no meu sofrimento, na busca da paz encontrei teu nome, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor. Nos passos do poetão encontrei teu nome, na voz desta canção encontrei teu nome, na luz clara do dia encontrei teu nome, e em quem vive a alegria encontrei teu nome, no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento encontrei teu nome, na minha alegria, no meu sofrimento, na busca da paz encontrei teu nome, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor, em tudo está teu nome, meu Deus e Senhor. Quero partilhar com vocês a leitura do Salmo da semana, que também nos serve como motivo de oração de nosso encontro. A palavra do Salmo de número 123,
É uma palavra de pedido pela misericórdia de Deus. Diz assim: ó Senhor Deus, levanto os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem de suas donas, assim nós olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, o Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados e os orgulhosos zombam de nós. Que a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus possa estar conosco neste dia. Que a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus possam nos acompanhar e nos socorrer em nossas necessidades e em todos os momentos de nossa vida. Por isto juntos dizemos amém. Queremos acompanhar novamente uma canção. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Compartilho com vocês a leitura de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem. Eles vão saber que o profeta esteve no meio deles. Até aqui, a palavra de Ezequiel. Graça e paz. No encontro passado vimos sobre o profetismo, o que é e o que faz um profeta e uma profetisa. No encontro de hoje vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre Ezequiel e o seu chamado para ser profeta. Ezequiel foi chamado por Deus para levar a sua palavra à casa de Israel, que se rebelou contra Deus. Este chamado aconteceu na Babilônia, numa terra estranha, para a qual ele e um grupo de israelitas foram deportados em 597 a.C. Portanto, Ezequiel fala a um povo bem conhecido, o povo de Israel, mas que não queria mais lembrar quem ele era. Um povo rebelde e teimoso, como eram os seus antepassados. A vocação de Ezequiel se deu no 5º ano do cativeiro, por volta de 593 a.C. De linhagem sacerdotal, Ezequiel provavelmente estava se preparando para ser profeta em Jerusalém, ou já era profeta, quando foi levado cativo para a Babilônia, junto com a família real e parte da elite política e intelectual de Judá e Jerusalém. Ele vai ser o primeiro a profetizar em terra estranha. E isto é importante, porque na concepção do povo de Israel, Deus era Deus só em Israel. Sua morada era no templo de Jerusalém. Portanto, ele não acompanharia o seu povo em terra estrangeira. Exilados na Babilônia, o povo pensava que estava sem Deus, que estavam sozinhos e abandonados. Neste contexto, Ezequiel tem uma visão que é descrita no 1º capítulo deste livro. Nesta visão, aparece o carro da glória de Deus a Ezequiel.
Ela se dá na beira do rio Quebar, um canal do rio Eufrates. Em sua vocação profética, Ezequiel teve que desconstruir o seu imaginário teológico para perceber que Deus não está preso a nenhum templo, a nenhum santuário, mas peregrina com sua gente. E assim ele revive a experiência teológica dos seus antepassados. O Deus dos patriarcas e matriarcas não está preso a um santuário, mas é móvel, acompanha seu povo em suas migrações e lhes abre perspectivas de um novo futuro. Ezequiel, então, é chamado para ser profeta. Ezequiel, Deus fortalece. Este é o significado do seu nome. Ele ouve a voz do Senhor no meio daquele carro da glória. Uma voz que o chama de Filho do Homem e o manda colocar-se em pé. Ele é chamado de Filho de Homem para deixar bem claro a sua condição, para lembrar quem é a criatura e quem é o Criador. Por isso, também o ficar em pé, mais do que uma posição de respeito, é um desacomodar-se. É erguer-se do chão em que se está deitado, indiferente, inerte, para colocar-se em prontidão para assumir um compromisso. Ser mensageiro de Deus. Andar aonde a voz o mandar ir. E Ezequiel não está sozinho. Deus vai sustentar o seu ministério. Sim, em nossa pequenez humana, o Espírito de Deus age dando a força vital que capacita a pessoa vocacionada a realizar o que lhe é ordenado. O Espírito, o sopro divino que dá vida, alento e poder às criaturas, faz com que Ezequiel se levante em pé. Deus fala e envia. E quando Deus envia, é impossível negar, é impossível resistir. Ezequiel vai e fala a um povo rebelde, que se afastou e continua afastado do amor e da presença de Deus. Um povo teimoso que não quer ouvir, mas Deus diz a Ezequiel para falar mesmo assim. Ezequiel não deve ter medo deles. Este povo rebelde e teimoso vai desafiar, desprezar Ezequiel e a sua mensagem. Deus avisa que viver com este povo é como morar no meio de espinhos ou sobre escorpiões, mas que mesmo assim ele deverá ir. Mesmo que ninguém vá ouvir, Ezequiel deve falar aquilo que Deus manda. O sucesso da missão não está em Ezequiel. A capacidade de converter e trazer o povo de volta a Deus não está no profeta. Pelo contrário, Deus avisa Ezequiel que em seu caminho haverá indiferença, hostilidade, insucesso. Mesmo assim, Deus o envia para falar aquilo que ele está mandando. O profeta e a profetisa são enviados para anunciar a mensagem de Deus. Se as pessoas vão ouvir, vão aceitar ou não a mensagem, isso é com elas. Caso não aceitarem, a culpa não é do mensageiro ou da mensageira, mas o que um profeta e uma profetisa não podem é deixar de anunciar, deixar de falar aquilo que o Senhor mandou. No caso do profeta Ezequiel, a mensagem encontra um povo que havia se acomodado, que estava indiferente. Um povo que havia se acostumado com o exílio naquela terra estrangeira e nem queria mais ir embora de lá. Havia construído uma nova forma de viver, estava bom assim. E a tentação de substituir o Deus de Israel pelos deuses babilônicos também era grande. Portanto, as palavras do profeta Ezequiel eram duras de ouvir,
pois lembravam ao povo que sua própria infidelidade os levou a esta situação. Mas também Ezequiel sofre ao profetizar a palavra de Deus. Isto fica evidente no capítulo 2, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 3, quando ele recebe a ordem de comer o rolo, o livro, repleto de gritos de dor, de lamentações e gemidos. A mensagem de Deus, junto com o seu amargor, antes de ser anunciada ao povo, primeiro passou pelo estômago, pelas entranhas, pelo corpo, pela vida de Ezequiel. Isso significa que o profeta e a profetisa também compartilham as lágrimas de Deus. Também eles sofrem com o povo e pelo povo, mas devem anunciar a mensagem mesmo assim. Indiferente se ouvirem ou não, o profeta e a profetisa devem falar. O povo precisa ter consciência da presença de Deus, que apesar de sua rebeldia, nunca deixou de ser fiel ao seu povo. Infelizmente, sabemos que são poucos que quiseram e que querem ouvir aquilo que toca na ferida, aquilo que desnuda a nossa rebeldia, aquilo que revela a nossa culpa e responsabilidade humana. Mas mesmo assim, a palavra deve continuar sendo pregada, anunciada. Depois de Pentecostes, é a igreja que segue a missão de anunciar a mensagem de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, relata que o sopro divino, o mesmo que colocou Ezequiel de pé para anunciar a mensagem de Deus aos exilados na Babilônia, também fez aqueles discípulos e discípulas encolhidos pelo medo se colocar em pé e anunciar a mensagem de Cristo. Teve quem ouviu e creu. Também teve quem não ouviu, pois era uma mensagem da cruz. Mensagem que aponta para aquele profeta de Nazaré, que conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6, foi rejeitado pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pelos seus compatriotas. Mas, apesar de os seus não ouvirem ou rejeitarem, Jesus continuou anunciando a mensagem de Deus e seguiu firme na decisão de servir este projeto do reino de Deus, mesmo que ninguém acreditasse nele e o levasse à morte de cruz. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, porque no imaginário teológico deste povo, um profeta adivinha coisas, faz gestos grandiosos, extraordinários. E principalmente no imaginário teológico do povo, Deus está em outro lugar, nos templos, nas basílicas, nos santuários, no céu, na terra, em todo lugar, mas não em Jesus de Nazaré. E esta lição de Jesus escandaliza. Talvez escandalize ainda hoje o nosso Deus, pois não tem outro Deus a não ser Jesus de Nazaré. É o pobre que viveu como pobre no meio dos pobres, numa aldeia pequena, esquecida, lá na Galileia, nunca nomeada no Antigo Testamento. Esse é o nosso Deus. Ele está lá no meio dos pequenos, dos pobres de Nazaré, onde Jesus está. Talvez esta também foi a maior descoberta que fizemos neste tempo de pandemia. O maior aprendizado para quem realmente quis aprender. Deus não está nas coisas grandiosas e extraordinárias. Ele não se encontra nos grandes e luxuosos templos que anunciam curas, milagres e prosperidade. O nosso Deus continua
no meio dos pobres e pequenos de hoje, dos doentes que esperam um leito hospitalar, dos hospitalizados e com falta de ar, dos entubados, dos familiares desesperados, dos enlutados, dos desempregados, dos excluídos, injustiçados, discriminados e sem esperança de um futuro melhor. Para esta realidade, para esta cotidianidade, a Igreja, a comunhão das pessoas que creem, tem a tarefa de continuar levantando a voz profética, mesmo que ninguém queira ouvir. A Igreja é chamada para continuar anunciando a mensagem de Deus, que é uma mensagem da cruz de Cristo, que nem sempre vai ser bonita, agradável, que vai passar a mão na nossa cabeça, que vai deixar todas as pessoas satisfeitas, com o coração elevado, mas que também vai ser uma palavra que lembre juízo e que chama ao comprometimento e que nunca deixa de chamar ao perdão, superação de barreiras, acolhida, amor, justiça. Uma mensagem que motive as pessoas a viver o seu chamado no batismo, colocando os seus dons a serviço de forma comprometida, também se tornando mensageiros e mensageiras de Deus no lugar onde se encontram. Deus envia a você, Deus envia a mim, Deus envia a nós. Se é Deus quem nos envia, como nos calar? Então, levante-se, fique em pé e vá. Amém. Ao final deste nosso encontro, queremos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra que nos orienta, palavra que nos desafia, palavra que nos encoraja. Ajuda-nos a perceber o nosso chamado, ajuda-nos a nos engajar mais pela tua causa. Ajuda-nos a perceber que nascemos com um propósito muito maior do que o simples fato de viver para garantir sustento e bem-estar nesta vida, mas que fomos feitos para reconhecer quem tu és e anunciar a tua vontade. Ajuda-nos a perceber que o bem-estar se concretiza de forma plena quando nossa vida está nas tuas mãos e quando tu, através das nossas vidas, pode fazer a diferença na vida de tantos outros e de tantas outras pessoas. Querido Deus, ensina-nos e motiva-nos pelo teu Santo Espírito a ser profetas anunciando o teu amor ali onde nós estamos. Querido Deus, neste momento também queremos interceder. Intercedemos pelas pessoas doentes, pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que se sentem preocupadas em situação difícil. Tu és o Senhor de cada um e de cada uma delas. Tu podes curar, consolar, dar paz, fortalecer e animar a cada um e a cada uma. Os confiamos em tuas mãos, Senhor, mãos seguras e poderosas, e que eles e elas não esqueçam de cada um dos teus benefícios em seu favor, mas que o percebam para que o teu nome seja exaltado. Que, acima de tudo, nenhum destes queridos lembrados e nenhum de nós aqui percamos a esperança em ti, mas que estejamos sempre abertos para que o teu amor, Senhor, seja experimentado e transmitido. Intercedemos pelas autoridades do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, que eles governem para o bem do teu povo. Cuida e orienta também a nossa ISLB espalhada Brasil afora. Também os trabalhos em nossa comunidade, em nosso grupo de oásis, em nossa paróquia. Que todos nós possamos trabalhar para a honra e a glória do teu nome, Senhor, deixando de lado os nossos interesses pessoais
mas dando maior valor à tua vontade, para que assim todas as pessoas experimentem do teu amor. Que sempre possamos em unidade caminhar, visando o que de fato é importante. Querido Deus, em tuas mãos entregamos tudo o que trazemos em nosso coração. Tu conheces, Senhor, a nossa vida, tu conheces o nosso dia a dia, tu conheces as nossas preocupações e as nossas alegrias. Tudo que trazemos conosco, incluímos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe, guarde e proteja o Todo-Poderoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus, que vai além do nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Minha